Gente, boa tarde. Ai, que correria, mais uma live. Nosso tema hoje tá tudo a ver com a minha vida. Quase não consigo entrar aqui de tanto trabalho. Esperar minha convidada maravilhosa. Será que ela viu que eu tô entrando já? Oi, Silvia. Ah, ali já entrou, deixa eu colocar ela aqui. Oi, Mi! Caiu. Ai, tô estabanada. Oi, maravilhosa! Menina, Oi, minha nossa, querida. hoje o tema caiu como uma luva, porque eu falei, gente, que vida difícil é essa, hein? Eu ainda pensei, eu digo, bom, a experiência, né, do tema, ela está vivendo e nós vivemos diariamente, Diariamente, né? não é fácil essa jornada de mãe, trabalho. Oiê, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Li, primeiro, mais uma vez, obrigada por estar vindo aqui, trazer todo o seu conhecimento. Como eu gosto de conversar com você, que eu saio sempre muito preenchida. E esse tema. Eu, eu gostaria de te agradecer porque é muito gostoso a gente bater um papo. Sempre sai alguma coisa assim do nosso tema, sai Floresce, muito né? mais, né? O nosso encontro. Aham, Muito bom. aham. Nossa, eu que Muito bom. agradeço. Obrigada, viu? Então, menina, esse tema é um tabu, né? Maternidade, trabalho, até hoje eu acho que é algo muito difícil, porque eu vejo que o mercado de trabalho não entende o que é ser mulher e mãe, né? Não é preparado, né? A gente tem que trabalhar como se a gente não tivesse filhos, Não. né? Não entendem isso. E eu queria que você começasse aí, desenrolando, e vamos falando o assunto que vier, que eu acho que o legal é isso. Não, a gente não ficar preso só num assunto, mas diversificar, porque é tanta pauta, né? Que dá pra gente conversar um bocado. É muita pauta. É um assunto que ele tá sendo construído. Não é só pela mulher, mas pela sociedade, porque não dá. A nossa história, ela parte deste princípio. A história da humanidade, né? A história da humanidade parte do seguinte: quem procria, quem dá continuidade, quem trabalha, quem sustenta. E não foi uma Uhum. escolha, né? Não foi uma escolha racional, foi uma escolha quase que instintiva, né? O instinto da preservação da espécie humana, ele parte deste princípio. Então, eu penso que a mulher, ela precisa urgente ter consciência do seu papel, que é a preservação da espécie. O útero está Uhum. Não tem conosco, jeito. não tem jeito. Aconteça o que acontecer, o útero está conosco. Porém, para que isso, para que esse, para que esta, para que isto seja preservado, né? Tem que haver esta colaboração social, familiar, que nós Nossa. perdemos com o tempo. O que acontecia em outros tempos? As mulheres, elas acolhiam outras mulheres. Nós éramos acolhidas, eu Uhum. digo a mulher, nós éramos acolhidas no núcleo familiar. Então, nós tínhamos um apoio entre as mulheres, inclusive a troca das questões e dos problemas em relação Sim. aos filhos, né? Então,
era meio que assim, antigamente. Uma mulher paria, outra já tinha parido, então as experiências passavam na oralidade, na experiência pessoal e dentro da família. Só que isto mudou um pouquinho. Nós não temos esta rede de apoio familiar, Não mesmo. né? Nós temos, nós somos, nós fomos, não sei se foi a mulher, eu não posso garantir, mas socialmente nós fomos nos organizando e nos isolando. E a mulher, não sei também, porque eu penso que nós somos responsáveis também por este pensamento. A mulher, eu penso que por tudo, pelos afazeres, pelo compromisso com os filhos, porque é algo muito sério ter um filho, gerar um filho. Nossa, 2, 3, então nem se fala, né? é muita responsabilidade, né? Então, a educação dos filhos, ela era compartilhada na Acho família. que todo mundo educava um pouquinho, né? Todo mundo educava, havia um pouco mais de... como é que eu vou te explicar? Eu não quero usar palavras que fiquem presas a conceitos, porque é muito chato, né? Ah, então era assim? Não, não era. É porque era compartilhada, né? As experiências femininas eram compartilhadas desde a caverna. As mulheres viviam Hoje entre tem muita mulheres, rivalidade, né? comparações, na maternidade principalmente, né? Muito. Até mesmo na questão das escolhas. Ai, tem mulheres que optam ficar dentro de casa, tem mulheres que precisam trabalhar, né? E ainda existe essa coisa de ficar, né? Sim, Aquela coisa de falar, né? sim. E ainda tem mulheres Sim, que optam por não ter e tá tudo filhos. bem. E tá tudo bem, nós temos que ter este acolhimento feminino. Eu penso que uma das questões mais sérias no nosso meio, no meio feminino, Sim. é o não acolhimento, né? E estas comparações que tu falas, que hoje nós temos, antes ela era entre os primos, os amigos, os vizinhos, e uma mulher que já tinha filhos, ela dizia, não, mas isso vai passar, não, calma, isso é uma fase. Hoje não. Hoje a criança, o adolescente, o jovem vai para diagnóstico. Nossa, é uma loucura, né? Entendeu? Apesar de que é Não, importante, né, essa questão do diagnóstico, mas tem coisas assim. eu acho muito importante, mas tem que ser feito com muita seriedade, sabe? O diagnóstico é algo, num corpo de profissionais, é um grupo de profissionais que precisa fazer, né? Não é o Instagram, não é o YouTube, não são aquelas informações vazias que seu filho tem essas e essas características, então ele tem. Ah, sim, você está É falando do provável que ele tenha. diagnóstico de pessoas comuns, né? Ah, sim, que eu estava falando Comuns. do diagnóstico profissional mesmo, que é importante, mas diagnóstico de pessoas comuns, né? Até mesmo julgamento, né, Li? O julgamento. O julgamento. Porque eu já passei isso muito na maternidade, Pelo você deve não. ter passado também, essa questão. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar para sustentar a minha casa. Então, minha demanda é alta. Lógico que eu gostaria de passar mais tempo com os meus filhos, mas tem gente que já falou assim para mim: você não tem dó de deixar eles com alguém olhando? Eu, gente, mas se eu não trabalhar, eles não vão ter o que eles precisam. Lógico que eu sinto, lógico que eu gostaria de passar mais tempo com os meus filhos, mas é uma necessidade, né? Então, mas justamente por falta deste
grupo de apoio, desta rede de apoio que nós perdemos. Esta rede de apoio familiar, nós perdemos. E eu posso falar com muita propriedade, porque eu sou avó. Meu neto vai fazer 18 anos. Então, eu colaborei o que eu pude, mas eu nunca deixei de trabalhar. Eu não sou uma avó aposentada. Eu não pretendo me Maravilhosa, aposentar tão jovem. Estou te cedo, acompanhando nas né? malhações. Estou amando, me inspira muito. Tu viu? Então, quer dizer, a mulher, o feminino, o papel da mulher social, ele se modificou, né? Então, assim, mas a empresa, o lugar onde você trabalha, não tem não acolhe, não percebe. Não percebe porque ele não sabe. É papel nosso contar como é. A Isso que luta você é falou faz nossa. muito sentido, porque realmente a gente entrou num automático de viver conforme eles ditaram, mesmo sendo mães e tendo as nossas necessidades, a gente está nesse automático, né? Porque as empresas, quando faz uma pergunta, uma mulher vai mais de 30 anos, claro que tem muitas que não têm filhos, mas a maioria já casou e possuem filhos. Possuem filhos, mas o que eles fazem em relação a essa mulher que possui filhos, né? Sim, sim, sim. E eu penso que isso é uma luta é uma luta nossa. A luta e a conscientização é da mulher, né? Claro, não estou dizendo que ela é só nossa, presta atenção, eu estou dizendo que ela também é nossa, né? De ter um posicionamento a partir de um conhecimento próprio. Claro. Nós sabemos a necessidade, né? Nós sabemos o que é necessário para que eu possa trabalhar em paz. Tem muitas mulheres, eu não tenho ideia da porcentagem, mas tem muitas mulheres sustentando os seus filhos sozinhas. Sozinhas. Né? Porque nós estamos falando a maternidade e o trabalho, mas a gente, neste momento, nós não estamos incluindo a paternidade porque, na verdade, nós queríamos falar sobre a nossa dificuldade, né? Porque se o pai, ou melhor, quem assume a paternidade, assume junto, aí fica diferente o processo, né? De colaboração, de compartilhação, quer dizer, compartilhação, nem sei se existe essa palavra, mas se compartilha A gente está as falando aí de dificuldades, 11 né? milhões, mais ou menos, de mulheres que criam seus filhos sozinhas. Isso eu acho que é um número que eu tenho, que eu li faz um tempinho, deve ter aumentado já. Então é muito grande, é muito grande. E que contam. E por que será que aconteceu isso, Cacá? Você já Por que pensou? tem tanta mulher sozinha? Olha, uns é abandono, né? Que engravida e não querem assumir. Outras são separações, né? De mulheres solo. No meu caso, eu sou separada. Mas mesmo assim, eu acho que ainda é pesado, porque assim, quem cuida é a gente, quem trabalha é a gente. Eu tenho que ter uma pessoa para olhar para eu trabalhar, entendeu? Então eu tenho que fazer toda a dinâmica para eu conseguir trabalhar, para mim conseguir trabalhar. E eu acho que existem vários fatores. Você sabe melhor que eu aí. Eu acredito que sim, mas tem algo que é quase. A gente não tem essa consciência. Mas desde que a mulher entrou no mercado de trabalho, surgiu um outro mercado de trabalho, que são as escolas, as creches, a educação infantil, os profissionais da área de saúde e educação. Então, nós criamos uma rede a partir do momento que a mulher assume a maternidade sozinha, nós também geramos uma série de serviços. Que são muito Entendeu? necessários, são as creches, por exemplo.
que tem o atendimento da criança das 7 às 7 da noite. Mas acredito que também que ainda existem muitas falhas, viu? Muitas, que precisam, a gente precisa de mais apoio do governo, sabe? Para a gente conseguir trabalhar em paz. Sim. Porque, por exemplo, existe Sim. a creche para crianças até 4 anos, 5 anos, acredito que seja essa idade. E depois são só escolas meio período. Então, como que essa mãe vai fazer? No meu caso, Sim. escola aqui na minha cidade, a escola é meio período. Sim. No outro período, eu tenho que ter uma pessoa que cuide dos meus filhos, senão onde eu vou deixar? Quem que vai cuidar? Então, assim, existem muitas falhas ainda, né? Aqui na minha cidade tem uma Secretaria da Mulher. São atividades voltadas para as mulheres. Sim. É incrível o projeto, acho maravilhoso, só que não pode levar criança, não tem um espaço para criança. E as mulheres mães que querem fazer uma atividade, mas não, onde vai deixar a criança? Então, assim, esquecem das mães, né? Esquecem que tem filhos. Sim, sim. Então, por essa razão é que eu penso que nós mulheres, precisamos nos posicionar, né? Precisamos falar sobre isso, né? Reivindicar nossos... Não sei se são direitos, mas se não são direitos, que se tornem direitos. Que tenha que se tornar direito, né? Sim. Porque em outros países, até o pós, vamos supor, uma mulher que trabalha, ela tem uma licença maternidade maior, ela tem um acolhimento maior, né? Nós estamos ainda engatinhando neste sentido, né? É muito, muito... nós não temos incentivo, só que nós precisamos trabalhar. Justamente por esta maternidade que aconteceu a partir do momento que a mulher foi para o mercado de trabalho, foi quando a mulher começou a pensar e decidir por conta própria, né? Não que a mulher não pensava, a mulher sempre pensou, mas a mulher, ela tinha um outro lugar, o lugar do apoio da família, né? Dentro de um contexto familiar, e ela não tinha a consciência da independência financeira. E também tem uma questão. Porque a independência... Também tem uma questão, até te interrompendo. Esse apoio se dava pelo fato da mulher ter que ser a dona de casa, de ter que ficar em casa, cuidando do filho, cuidando da casa. A partir do momento que a gente começou a ganhar espaço e querer estar no mercado de trabalho, diretoras, pilotas, enfim, todos os tipos de profissão que estamos alcançando, mudou isso, né? Mudou. Não tem aquele apoio que tinha antes, quando a gente estava ali como a dona de casa. Sim. Não que a dona de casa, a gente hoje não vai levantar nenhuma questão contra a dona de casa, porque tem mulheres que preferem, escolha, né? E aí, mas estas mulheres donas de casa, elas precisam também da consciência que elas colaboram para o crescimento, né, dessa família. E que também precisam de rede de apoio, porque são mulheres também que não têm rede de apoio, que acabam ficando extremamente exaustas, cuidando de casa, filha, aí tem aquela piadinha, mas o marido fala, mas você ficou o dia inteiro em casa, mas você não faz nada. Tem muita gente que fala isso, e é extremamente exaustivo ficar. Eu já fui dona de casa, já fiquei um tempo só por conta de criança e casa, e é muito cansativo também. E sem rede de apoio, pior ainda. E você sabe que quando a mãe está só com os seus filhos, com as suas crianças, ela sente a necessidade de poder ter contato com adultos. A gente fica numa solidão. A gente fica só. Fica numa... uma solidão, mas uma solidão preenchida, mas pelo mundo infantil, que não é a mesma coisa dentro de um pensamento... não dá para romantizar muito, porque lógico que é prazeroso, lógico que é gostoso, mas, gente, é difícil. É difícil porque a gente é afastado do mundo e a gente só vive aquilo ali. Total,
É. Então, esta questão do trabalho, eu tenho observado, né, nesse processo que eu trabalho com mulheres, homens, trabalho com mães, eu tenho um que eu grupo adoro. de mães, a Mamãe Quer Colo, né? Que é um apoio feminino materno, não é materno feminino, é feminino materno, é um apoio para a mulher, mulheres que para são que ela... mães. Porque quem tem colo é o bebê, a mãe não tem. O filho tem colo, a mãe não tem. E a mãe vai acostumando a não ter colo. A mãe vai acostumando a não ter o seu espaço, né? Esse espaço de desenvolvimento, tanto intelectual como social, emocional. A mulher precisa deste contato externo, né? Então, eu penso que a mulher chegou no momento que ela precisa realmente... Hoje eu estava lendo alguma coisa que passou, desta questão da mulher optar para ter filhos mais tarde, ou optar por ter não sei o quê. Então, a mulher está num ponto, ela tá chegando numa encruzilhada, né, muito séria. Porque a mulher que quer crescer, às vezes, Na como se diz, carreira, né? Ter uma carreira, ela tem profissionalmente, que optar ela por não precisa... ter filhos para não atrapalhar, vamos dizer Pois é, assim, né? para não atrapalhar, né, este desenvolvimento profissional, mas, ao mesmo tempo, a maternidade tardia Com também é certeza. difícil. Porque você, além de estar com uma idade um pouco mais avançada, né, você está mais cansada. Então, a rede de apoio aumenta. Eu percebo que as mulheres que preferem a maternidade tardia, elas aumentam a rede de apoio. Enfermeiras, babás, isso para quem Poder, tem, né? Poder né, para executivo quem para isso, né? consegue estruturar uma rede nesse sentido, né? Mas, no fundo, eu penso que uma das maiores perdas nossa é o contato com outras mulheres. Nós precisávamos retomar essa amizade verdadeira, onde uma mulher apoia a outra, porque este apoio nos fortalece, nos mantém inteligentes e nos dá a possibilidade de lutar por direitos femininos. Só que as mulheres se isolaram. Esse isolamento feminino, eu penso que é a parte mais adoecida da maternidade e o trabalho, sabe? Por que que uma mãe que não trabalha não pode apoiar outras mães que trabalham? Exatamente. Quer dizer que não trabalha fora, né? Ela trabalha muito. Por que que nós nos isolamos tanto? O que está por trás O disso? quê? Por que será que a gente... eu fico Por que refletindo, o será que que tem esse está por trás afastamento? disso? Você acha que não é Houve compatível? Ai, porque eu sou uma mulher que trabalha fora, eu sou uma mulher que trabalha em casa. Você acha que tem esse impacto, né? Talvez para cada mente, né? Não sei, eu porque penso, as pessoas às vezes colocam barreiras em coisas que são totalmente desnecessárias. Às vezes você inventa barreiras, né? Que não existem. sim, sim, sim. Mas então, se estas barreiras nos impedem de crescer profissionalmente, de crescer emocionalmente, e desenvolver o ser humano de uma forma mais integral, por que que a gente não pensa sobre isso? Por que que a gente não começa a realizar uma espécie de arrecadando mulheres, trazendo mulheres, conversando com as mulheres? Por isso que quando você diz que você convida mulheres incríveis, na verdade você é incrível, né? Porque você abre um espaço para dialogar e para pensar. Nós não estamos aqui para definir, nem julgar, nem nada. Nós estamos aqui para pensar
em uma possibilidade de um fortalecimento do nosso feminino para que a maternidade seja um pouco mais porque é prazerosa. pesado, né? E eu acho que tendo troca é tão maravilhoso, porque eu lembro que eu estava passando por uma situação uma vez com o meu filho pequenininho e eu achava que aquilo ali só eu estava vivendo. E eu sofria com aquilo, sabe? Quando Isto. eu tive uma troca com uma outra mãe que falou, nossa, eu passo por isso também. Parece que assim, dá um abraço, sabe? Parece que é um abraço. Você fala, poxa, que bom, não sou eu só que passo por isso. E tem diversas situações, né, que a gente passa com criança, que as outras mães passam também. Cada uma tem um jeito de levar. E assim, essa troca é tão legal, porque uma ajuda a outra em vários sentidos, em várias situações na maternidade, né? Isso. Isso que você falou é fundamental. E por quê? Porque as crianças, desde o nascimento, elas vivem fases. E hoje há um aceleramento, há uma precocidade. E o filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que. Calma, dá tempo a esse filho, né? Dá tempo a essa criança para se desenvolver. Dá tempo a essa mãe para se tornar mãe de ou bebê, ou criança, ou púbere, ou adolescente, ou mãe de jovem. Você vai sendo diferentes Nossa, mães, dependendo da é idade, muito né? louco isso, né? Na Não é a verdade, eu mesma tô mãe. vivendo agora a pré-adolescência, tô ficando de cabelo em pé, né? A transformação do corpo, né? A mudança de humor, aquela coisa, né? Que é uma outra fase. Eu falo, meu Deus do céu, eu vou pagar meus pecados. Tudo que eu fiz com a minha mãe, porque, gente, como é difícil, né? Como eles vivem num mundo que É, é tudo intenso, o sentimento é intenso. É uma coisa assim que sim. eu realmente eu estou uma mãe numa nova versão com a minha filha mais velha. É diferente, né? De quando ela era criancinha. E esta mãe que vai se transformando, transmutando, depende muito disso aqui, ó. Tem que continuar usando a cabeça, muito, o coração sempre. Mas a cabeça precisa entrar em funcionamento e lembrar que passa. A adolescência passa, né? Aquela fase do bebezinho chorando passa, a amamentação passa, tá? Então, estes processos que acabam nos perturbando, nos trazendo uma série de problemas, é por falta de conhecimento, né? Nós somos, às vezes, mães Sim. instintivas, intuitivas, né? Por falta deste apoio Sim. e desta rede de Ó, apoio. a Você Sabrina, quer ver alguma pergunta, oi, alguma Sá. coisa? A Eu Sá não sempre nos enxergo nada. acompanha, é uma mãe de duas crianças lindas também. Ó, ela tomando banho, vendo a live, me trocando, correndo, indo buscar a criança na creche. Queria trabalhar, viu? O pai não Viu? visita a criança, tem 6 meses. Então, é tudo nós mesmos. Força na peruca. É. Fácil não é, mas a gente consegue. O que a mulher não pode nunca abandonar é esta capacidade de pensar, de estudar. Hoje está mais acessível, né? Então, mas nós também estamos convivendo com um período onde as mulheres, às vezes, estão em estados de ou depressão, ou elas estão Verdade. desmotivadas, elas estão totalmente desamparadas, às vezes pelo pai da sua criança, pela sua família. Por isso que eu penso e continua assim, eu acho que nós temos que ter um posicionamento de acolhimento umas com as outras. E aí nós seremos fortes, grandes, né? E poderemos então Mais reivindicar que algo que necessário, é, né? aí sim será direito. Você É falando dessas mais mulheres, que depressão, angústia, ansiedade, essa questão do trabalho também, que para quem
eu vou falar das duas. Eu falei já da mulher que trabalha dentro de casa, que é exaustivo, que é cansativo, que eu acho que, Sim. nossa, é muito difícil também. Já estive nesses dois lugares e no lugar que eu tô hoje, que é trabalhar fora e dar conta também de quando chego em casa, que já é outra parte do dia, né, que eu tenho que dar conta de ser a mãe, de sentar, de fazer uma lição, porque às vezes a gente quer dar tudo, quer ter tudo do bom e do melhor, mas esquece um pouquinho, que eu vou falar que é importante, que aconteceu comigo, de ter aquele momento que os filhos precisam ter. No meu caso, por exemplo, meu filho, eu chegava do trabalho, tudo, tem lição de casa, vai fazer a lição de casa. Mas o tanto que é importante a gente sentar, e ele estava com dificuldade, está sendo alfabetizado, com dificuldade de aprender a ler. Aí eu fui na escola, na reunião, ela falou, mãezinha, é tão importante, senta com ele um pouquinho, nem que seja 5 minutos, para fazer a lição. Nanana. E eu estava tão no automático que quando eu era a mãe que buscava na escola, estava em casa, eu sempre era aquela que sentava, fazia lição. Tão no automático de chegar, fazer jantar, de colocar todo mundo para tomar banho, de dormir na hora certa, porque no dia seguinte a mais velha tem aula às 6 horas da manhã, aquela coisa, sabe, correria. Que eu falei, nossa, faz falta. E comecei a fazer esse processo de chegar em casa, falar, ó, todo dia que a mamãe chegar, vamos sentar, vamos fazer a lição nós dois juntos. E a melhora dele, em uma semana, ele começar a ler já, foi incrível. Que até me arrepio que a professora mandou um bilhete na agenda, falou assim, nossa, o Gael tá nota 10. Ele estava muito travado. Então, assim, um gesto, um pouquinho de tempo que eu tive, que eu tirei, que eu saí daquele automático, porque a gente fica, sabe, gente? Eu não me culpo por isso, porque a gente fica no automático. Mas o bom é perceber, né? Fica. O bom é ver que a gente está errando em algum ponto e a gente pode mudar. E aí foi incrível a melhora dele. Eu falei, hoje ele mesmo, porque antes a lição não era algo atrativo para ele, era uma coisa que tinha que ser difícil. Então hoje ele chega, quando eu chego, mamãe, vamos fazer a lição? Já é aquele momento legal para ele, sabe? Isso que você está falando é muito bom, porque na verdade é o que está por trás de todo o problema nosso, que é rever, não ficar fixado em alguns conceitos, fixado em comportamentos, né? Porque nós vamos entrando numa Exato, rotina que nos engole, exato. tá? E a maternidade, ela não tem volta. Eu brinco que tem até uma crônica do Mário Prata que diz assim, filho é bom, mas dura a vida inteira. Sim. Mudam os papéis, mas Dura a vida toda. né, dura a vida inteira. Então, Uhum. e ainda bem, como eu digo, né? Sempre eu digo ainda bem, porque na verdade nós precisamos usar o próprio raciocínio, a própria inteligência para criar situações que colaborem não só com a maternidade, mas com o meu ser feminino. Porque se Com eu me certeza. abandono, eu O abandono quanto é meu filho. importante a gente pensar em nós também. Então, não deixar de pensar, não deixar de estudar, ler, realizar algum tipo de prazer, né? Ou arte, ou viagem, sei lá, dependendo da situação, faça o que Uhum. lhe dá prazer, né? Porque desta forma você reconhece. O humano só reconhece no humano quando se torna E humano, tem aquela entendeu? frase, né? Mãe feliz, filho feliz, né? É. Queres que seus filhos sejam felizes? É, Seja você. e essa, mesmo a Seja gente estando você. nesse automático e tudo mais, e assim, é uma coisa que mesmo no cansaço faz tão bem pra gente, né? Eu me senti presenteada. Falei, poxa, que bom que eu consegui, né? E a gente consegue, dá um jeitinho ali, dá outro É. jeitinho ali, a gente consegue, sim. Porque, afinal de contas, não tem certo e errado, né, Li? Essa questão do trabalho, da maternidade, não tem, você Não, é uma mãe correta, não, você é uma mãe errada. Não tem, porque a gente faz o que a gente não. pode, o que a gente consegue fazer, né? Não tem certo e errado.
Eu acho que pelo contrário, né? O erro faz parte do processo. É uma tentativa para acertar, né? Agora, uma das coisas que me preocupa muito com a maternidade é a ideia de que nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, nasceu um filho, Gente, vamos abandonar isto. Não Olha, pode que eu já ser falei uma muito bandeira isso, da né? Eu tô abrindo a maternidade. minha mente, eu tô abrindo a minha mente. Sim, já falamos, Deixar de se já culpar. A gente falamos. tem que parar de estar com essa culpa. Gente, exatamente, pelo contrário, nós precisamos desse reconhecimento e não vamos esperar do outro esse reconhecimento. Esse valor, essa autoconfiança, nós temos que conquistar. Só que, como eu te digo, a maternidade sempre foi um pouquinho coletiva, né? Familiar, você dividia com o marido, né? Hoje as mulheres estão criando seus filhos sozinhas, né? Houve uma mudança de comportamento. Não é que eu defendo os homens e nem a paternidade, mas eu quero te contar uma coisa que eu descobri faz pouco tempo, há uns 6 anos, eu acho, que a paternidade é algo muito novo. Ele não é instintivo como a É, é maternidade. legal falar disso, A porque eu acho que é paternidade, a necessário paternidade, demais, porque os homens também levam muita culpa. E eles não têm esse sim, instinto, né? não, porque quando as mulheres engravidavam Uhum. eu adoro falar da pré-história, né? Daquela pré-história que a gente imagina e coisa e tal, a mulher, Sim. ela engravidava, ela paria. Ela não podia sair para caçar, para pescar, ela não podia fazer nada, porque a gravidez vai te dando alguns Uhum. limites, né? E ela engravidava e ficava em função desta cria, né? Que ela paria, junto com outras mulheres. Por isso que as mulheres, quando se É. juntam, elas menstruam todas juntas. Aqui Pode no ver, vai escritório é assim, convivendo, todo mundo ah, era uma todo mundo batata. começa, vai menstruando. Porque isso é algo muito Troca, né? já está na nossa história, né? E o homem não era considerado o pai daquelas crianças. As crianças, as mulheres engravidavam do raio, às vezes do lago, às vezes da árvore. Não havia espermatozoide, gente. A biologia não era conhecida. A mulher sabia, Uhum. porque o seu corpo se transformava. A mulher menstrua, a mulher tem É. sinais, o homem não. Então ele não era pai, ele tinha que sair para caçar porque a mulher não podia. Não que ela não podia porque ela era delicadinha, porque ela Sim. engravidava toda hora, né? E elas criavam seus filhos Toda dia. naquela comunidade, coisa e tal, e o homem. Então isso foi se organizando culturalmente. O, a paternidade, ela só teve o seu reconhecimento após o conhecimento da biologia. Eles nem Antes disso, não. sonhavam que era filho. Tanto é que as religiões Uhum. as mais antigas reconhecem como, por exemplo, os judeus, eles são reconhecidos através da mãe judia. Se você é judia e gera um filho, teu filho já nasce judeu. Agora, o fato de você ser pai judeu não legitima um Olha, não filho judeu, sabia. tá? Então, mas isso era baseado nessa premissa, porque a paternidade não era tão Sim. garantida como a maternidade. E ela não é Não garantida como a mesmo. maternidade. Entendeu? Tanto é que ainda, né, vamos fazer DNA, vamos fazer isso, fazer aquele outro, por quê? Não tem como garantir a paternidade, Eu acho que veio agora, eu né? acho que está surgindo agora, né, nessa nova geração, a real paternidade.
Acho que os Isso. homens estão se A interessando real pelo processo, paternidade. né? Que como funciona e tendo aquela troca desde o útero, desde o começo da gravidez, acompanhando tudo. Mas realmente eu acho que é uma coisa muito desconectada, né? É um processo educativo, né? Como todo processo humano, nós nos tornamos humanos a partir deste conhecimento. Quer dizer, é educativo. Se você não educar o seu filho, como diz, alguém educa, né? Mas, na verdade, o processo, ele é informativo, Uhum. ele é educativo. Nós temos que reconhecer o que o outro não sabe e o que o outro precisa saber. E nós temos que nos reconhecer também diante do não saber. A gente hoje quer que todo mundo saiba tudo que Cara, tem isso que eu ser acho feito. tão Não é chato, assim. porque existe uma cobrança tão grande em relação a tudo, e tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu quero aprender, né? Eu posso Então, aprender tanto para paternidade também. A maioria das coisas eles não sabem. A gente tem esse instinto materno de aprender a cuidar. É muito intuitivo tudo, porque a gente também não tem manual, né? Tudo muito é, intuitivo. Mas em relação a tudo na vida, hoje em dia as coisas estão um pouco chatas, porque a gente não sabe de tudo. não. Não sabe de tudo, não sabe fazer tudo, né? Não é obrigado a Ficou saber aquela coisa tudo. meio robótica, sabe? Parece que a gente tem que ter uma máquina na cabeça, a gente tem que entender de tudo, a gente tem que saber de tudo. E, gente, as pessoas perderam um pouco o lado da questão humana, sabe? E É. fica chato isso, E, porque não é assim. Eu acho que a gente tem que ter esse, sabe, entender que a gente pode aprender, as pessoas terem mais paciência para quem não sabe, né, que não tem tanta. Então, sim, ficou uma coisa, sim, tá ficando uma sim. coisa chata em relação a isso, porque existem levantamento de várias bandeiras, várias coisas, mas a gente não sabe de tudo. Não, não sabe. E você agora está falando algo muito interessante, porque isso a gente pode transformar, levar para a maternidade. Às vezes o filho não sabe também. E a Sim, gente exige que ele saiba. E ele não sabe. Ele não sabe, sabe? Então, nós estamos vivendo um momento de que nós temos o quê? Nós temos que nos transformar em robôs, em evoluir a qualquer custo. E a é um evolução humana só se processo. dá com o Cada um tempo. tem, né, o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, nós, mulheres, nós estamos vivendo um processo de evolução humana. Nós sim somos responsáveis pela reprodução até hoje, por enquanto, não inventaram nada diferente, mas é conosco, não tem outra saída, não tem como contratar. Gente, Ó, até a gente tem, tinha que mas ser, não é a gente tinha assim que ser tão muito bem simples, tratada né? na vida. Gente, a gente põe esse povo todo no mundo, não é? Todo mundo quer parir é com a gente, né? Nós nascemos com esse aparelho todo preparado, né, para Sim. dar continuidade à humanidade, né? Então, gente, esta ideia colaborativa é importante. Olha ela. Oi, Cá! Ó. Bem-vinda. Pois é. Então, nós estamos vivendo um processo. O tempo Aliás, nós todo. vivemos processo sempre, né? O que você falou é verdade. Nós não somos obrigadas a saber tudo, mas Sim, somos obrigadas a pensar. com certeza. Faz toda a diferença, porque a gente não pode viver alienado também, né? E o fato da mulher estar Não, conquistando tanto espaço e a gente querer trabalhar, né? E querer também constituir família, a gente precisa mudar as regrinhas aí da sociedade, do mercado de trabalho, porque somos mães, né? A gente precisa ter esse apoio. precisa. E aí, como é que a Vamos gente lutar, faz né, isso? amiga? Vamos à luta.
faz isso que a gente tá fazendo. Informação é tudo, né? Falou, é isso aí. É a informação, é a reflexão, é juntas, é pensarmos juntas para sair de um estado para outro. Eu brinco que é para a Eu gente virar vejo você Pokémon, como um né? grande A gente exemplo de vai evoluir. inspiração, sabe? Você sempre, em todas as lives que você fala da sua faculdade, quando você começou, que você fez questão, porque assim, o fato de deixar bem claro também que o fato de nos tornarmos mães não nos impede de querermos ser, fazer uma faculdade, sabe, de ter carreira, né? Você é exemplo disso, né, Li? Toda vez que você fala, eu te acho uma grande inspiração. Aí é na ativa, maravilhosa. E sempre falando, criei meus filhos, fiz minha faculdade. A minha mãe é um grande exemplo disso também. Mãe solo, com 2 crianças, fez a faculdade mais velha, mas foi, terminou. Mais velha não, tava super nova, da minha idade, 36. Porque antes a gente falava mais velho, hoje eu falo, gente, velho pra mim só depois do 100 agora. Não É, é? depois dos 120, né? É. É, o tempo também mudou um pouco, né? A forma, a saúde, a preservação do corpo, né? Da estética, da ética. Nós Tá, estamos num processo muito bonito. A gente não pode perder essa tá. As pessoas se evolução, né? cuidando, né? Nossa, as Porque pessoas se cuidando muito da saúde. Porque antigamente 40 anos era coroa, né? Hoje em dia, 40 anos, gente, novíssimo, é, né? 60 anos é é, novíssimo é. ainda, sabe, gente? Esse processo tá bonito mesmo, viu? A gente mudou de, de pato para Tá, ganso, mas tá. tá bonito de ver a galera envelhecendo de forma É, saudável, né? e Sim, ativa mentalmente, né? E então nós não podemos olhar só para aquilo que não temos. Nós precisamos olhar para as conquistas que nós já temos e manter esse foco, continuar firme neste propósito de evolução humana, onde a mulher precisa ser reconhecida de uma forma sim. bela, porque, gente, essa humanidade só vai ser preservada se Com nós formos certeza. Tirou a preservadas, gente de campo, não tem como. Não é? né? E o lugar da gente é em todo lugar, né? É trabalhando, é em casa, é fazendo bolo. Eu não sei fazer bolo, mas um dia eu aprendo, né? Eu ainda tenho essas coisas, não sei fazer tal coisa, mas um dia eu aprendo. Esta sensação de estar viva e um dia aprender. Não dá para abrir mão do Aprender sempre. aprendizado, nunca, né? Eu tá aqui, eu escrevi um livro e tem uma, Paz, eu tô louca vou pra fazer a pegar o meu, minha viu? propaganda. Doida. Eu escrevi que o título dele é uma biografia crônica. E tem ele é escrito em Uhum. vários textos assim, né? E tem um deles que se chama assim: As lianas da minha vida Ai, que e as legal. louças que eu não lavei. E eu sinceramente, ali eu abri o coração, sabe? De muitas louças que eu não lavei para Ai, brincar com os meus filhos. Tinham dias intermináveis que eu cuidava da casa, cuidava dos filhos e a louça ficava, né? E isso aconteceu de fato, mas eu acho que é uma grande identifiquei. metáfora de que às vezes nós temos que optar Identifiquei. ou isso ou aquilo, Me não dá para fazer identifiquei tudo ao muito mesmo das tempo. vezes que eu falava, pensava assim, gente, eu preciso limpar essa casa. Mas eu também preciso brincar com os meus filhos. E aí eu também optava em deixar a casa uma zona e ia brincar, sabe? Né? Eu não vou ler um pedaço que eu acabo sempre Lê chorando um quando eu leio. Porque pedacinho.
Tá. Vamos ver se eu acho aqui, eu leio. Mas é algo tão emocionante de eu Uhum. lembrar, né? Eu Das me louças que eu identifiquei não muito. Eu lavei. acredito que tenha muitas mães que deixam de lavar várias louças, viu? E isto é como se fosse... Uhum. isso é um direito nosso, Sim. né? De escolha. Escolher ser mãe, escolher não ser mãe, né? Escolher ser dona de casa, escolher uma profissão que você possa conciliar com a maternidade, escolher uma profissão que você ganhe muito bem, você pague uma rede de apoio fantástica de especialistas. É um direito, é uma escolha materna, é uma escolha da mulher. Não podemos ficar neste lugar de, tá De vendo? A fulana comparações, fez. né? Não, não, não podemos mais. Nós não, esse direito nós não temos. Nós temos o dever de apoiar as decisões de cada mulher, de cada necessidade, de cada situação que ela vive, né? Porque podemos escolher diferente. Eu posso escolher ficar em casa, eu posso escolher me tornar uma executiva de alto nível e pagar uma rede Sim. de apoio Pode fantástico. ir, não Não precisa tem não. problema. Minha mãe indo embora, perguntando se pode me esperar. Eu falei, pode ir, não precisa não. Eu acho que sim também. E também tem uma outra questão do medo, né, que a gente tem. Eu tive esse medo de desbravar, de achar que não ia dar conta, que às vezes a gente fica engessado em relacionamentos, ou até mesmo na vida, e com medo, mas assim, a vida passa tão rápido e a gente consegue fazer as coisas, sabe? O ser humano é muito incrível, a gente se adapta a tudo, a gente aprende tudo. Então, eu acredito que todas nós somos capazes, né? De conseguir conquistar sua independência financeira, de começar trabalhando, às vezes até mesmo dentro de casa, fazendo um crochê, fazendo, sabe, fazendo algum Isso. artesanato, vendendo comidinhas, enfim. Toda mulher, eu acho que tem que entender que é capaz, porque tem muita coisa que trava e acaba impedindo, né, o voo, né, de algumas mulheres. Toda mulher tem direito de continuar pensando. Toda mulher tem direito de conquistar a sua independência financeira, né? E Exato, não tem idade para isso. Em qualquer exatamente. idade você pode fazer, né? Em qualquer tempo de vida você pode fazer. Você precisa preservar a sua saúde mental, Uhum. emocional e física, né? Como você disse, às vezes a mulher permanece num relacionamento, num casamento, com medo do que vai encontrar lá fora do casamento. E às vezes ela vai encontrar uma imensidão de possibilidades. Só que é muito sofrido ainda. É muito sofrido. As separações, abrir mão Uhum. de um relacionamento, abrir mão de algo por você, é muito sofrido. Mas é muito gratificante quando você olha cara a cara e diz, pô, vamos embora, né? Vamos continuar, Sim. porque é comigo. Eu sempre digo que eu sou muito a favor do casamento, eu Uhum. sou muito a favor dos relacionamentos, tanto é que eu já casei Ai, que 2 coisa vezes de véu e linda! grinalda, tá? Então Você eu sou a gosta de favor do casar? casamento. Eu gosto, eu não quero Uhum. relacionamento bobo assim, né? Hoje eu tô sozinha, mas Algo se eu sério. tiver um relacionamento tem que ser sério, senão não. É, porque sim, Isso porque mesmo. eu me valorizo, Tô né? junto. Então, eu penso que a gente precisa ter estas consciências, estes posicionamentos diante da vida, tanto de me separar, de ficar, de escolher um relacionamento, saber que vai sofrer, mas passa também.
Assim como a adolescência passa, o sofrimento também Aqui, passa, né? tudo passa, graças a Deus que tudo passa. Tudo, tudo, tudo. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, viu? Porque eu achava que, nossa, eu não vou conseguir, ou um momento de sofrimento, meu Deus, gente, tudo passa. Tudo passa. E depois, e melhor ainda, o que você É, passou te fortalece, te amadurece, te dá outra visão de mundo, de vida. Então, assim, passa e vira aprendizado, né? é. Precisamos ficar sempre espertas nesse sentido. O que que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi, Eu né? acho que a gente nunca deixa de aprender, né, Li? Aprender é sempre. E é tão Não, bom, né? não, Enquanto existe não. vida, que a gente puder ir É, aprendendo, eu acho maravilhoso. Sim, aprendendo e ensinando, né? com certeza. Porque os dois andam juntos, né? Aquilo que eu aprendo, eu passo para frente também, né? Não é só Ó, meu. a psicopedagoga Silvana Pérez. Oi, Sil. Obrigada por estar participando. Boa tarde. Muito fortalecimento. A separação traz também. Traz, traz. É. Sil, um beijo, querida. Você sabe que sim, a separação é uma decisão difícil, mas é libertadora. Quando um relacionamento te faz mal, quando você está morrendo ao invés de vivendo num relacionamento, opte Falou por tudo. você. É difícil, mas depois é libertador, é muito bom mesmo. Aprender a se amar, né? E se colocar em primeiro É, lugar, isso não é egoísmo, viu? isso Independente quando tem filhos. Gente, independente, eu sei que é difícil, porque quando a gente casa, a gente constitui uma família, a gente idealiza que seja para uma vida toda. Mas nem sempre é assim é, e tá tudo bem. Ciclos terminam, a gente segue a vida é. e pelo menos um não tá machucando o outro e a gente não tá se destruindo também, né? Se definhando, porque tem relacionamentos que acabam com a gente e até mesmo para a saúde mental nossa, dos filhos, eu acho que de todo mundo. Essa frase, opte por você, é perfeita. É, inclusive tem um texto no meu livro que eu escrevo sobre superação e eu escrevo exatamente isso, na Amei. dúvida, Vou, opte vou por usar para você, tudo. né? Porque, gente, quem segura a nossa barra somos E tem nós. uma frase da Glória Maria que ela fala que estava rodando aí. Quando você morrer, quando você for morrer, vai estar você e você mesma. E é isso. E é É isso. você com você. É você com você. Então, mas eu também não sou, eu acho que as amizades são Sim, importantes, os relacionamentos amorosos são importantes, né? Toda essa socialização para o crescimento sim. pessoal, tanto meu como do Eu outro, acho que a gente está é falando quando a importante, gente se né? machuca, né? Quando faz mal. Porque se socializar e ter pessoas é muito bom. Família, amigos, é muito bom. É Filhos, muito bom, é sempre muito bom. é muito bom. Ai, tá batendo o nosso horário. Você não quer ler um trechinho do teu livro? Ai, não. Toda vez que eu faço live com você, eu falo, não, gente, tem que ser 2 horas de live. O que eu ia te dizer é o seguinte: para a gente não se machucar, nós Sim. precisamos nos proteger. Ninguém vem nos proteger. Às vezes a gente Uhum, espera por um milagre, mas a proteção ela vem de dentro da verdade. gente. Então, aprendam a se proteger, porque proteger é diferente de atacar, é diferente de, Sim. né, de reagir. Eu estou falando de autopreservação, proteção e uma ação criativa para a autossustentabilidade da vida humana, entendeu? Vamos Vamos deixar o meu fazer uma livro para quando a live gente. sobre esse Vamos fazer uma livro? live do meu livro. Moleque, eu É, é. preciso pegar o meu, né?
É, que eu acabei não indo, tô em falta isso. com você, mas é porque, ó, você viu, né, a correria da menina, mas eu não deixo nunca de fazer o que eu gosto, porque para mim é É. muito importante essas lives, essa troca. Para mim, conversar com você é uma delícia. Eu sempre saio preenchida, feliz da vida e acredito que outras pessoas que assistam também devem absorver alguma coisa, né? Alguma sementinha a gente coloca sempre. Mas, Li, mais uma vez, É, muito obrigada. Como sempre, é uma delícia. A gente brota, né? A gente vem com um assunto e brota 300 é mil brota. outros. E eu gosto disso, que eu acho que um assunto só não dá. A gente tem que falar de tudo mesmo. E foi assim nossa live, como as outras também. Você, minha convidada especial, vamos marcar de fazer um só do seu livro, uma resenha do seu livro? Obrigada. Vamos? Fechou? Vamos, Então tá vamos, bom. vamos, Mais vamos. uma vez, obrigada pela participação, viu? Eu gosto Obrigada, muito de querida. você. Você é uma mulher incrível, me inspira, te acompanho. E obrigada Obrigada. a todos que participaram também. A live vai ficar gravada. E vamos lá, né? Vamos fazer mais lives, trazer Obrigada. mais informações, mas a próxima vai ser do teu livro. Tá bom. Obrigada, querida. Um Beijo para beijo, um você. grande Beijo, abraço, viu? pessoal. Tchau, tchau.